Você está feliz aí, irmão? Amém? Está feliz de verdade? Coisa boa, né? Estamos reunidos aqui mais uma vez. Tem uma palavra queimando no meu coração, irmãos. Certamente, como toda palavra de Deus, toda palavra que é derramada por Deus, é uma palavra que vai mexer muito comigo e com você hoje. Amém? Mas ela não vai só mexer, ela vai renovar, ela vai transformar algumas coisas que precisam ser transformadas. Eu creio que é uma palavra que vai trazer discernimento, entendimento, vai trazer clareza para mim e para você sobre o tempo que nós estamos vivendo. Amém? Nós vamos falar sobre a renovação da mente, irmãos. Pastor, por que sobre renovação de mente? Para que a gente possa discernir a estação a qual nós estamos inseridos em Deus. Tenho dito aqui, vou repetir para você que está aqui, você que está nos assistindo nas redes sociais. A igreja não precisa de mais revelação, ela precisa de discernimento para entender aquilo que está revelado nas suas escrituras. Talvez uma busca incessante por novas revelações tenha gerado muitas heresias, irmãos. Quando toda a revelação de Deus já foi estabelecida, está escrita na palavra que Deus nos confiou. Mas é necessário discernimento. Por isso nós vamos usar dois textos nessa noite. Um traz a revelação, o outro vai ilustrar uma realidade. Amém? Nós vamos trazer um texto que traz uma revelação da vontade de Deus para a minha vida, para a sua vida, e de um princípio que nós precisamos praticar. E é todos os dias. Não é quando você se converte, não é quando você tem um encontro com Jesus, é todos os dias. É um princípio a ser praticado todos os dias. E logo depois nós vamos ler um texto que fala e revela a realidade desse princípio sendo praticada na terra. Então eu quero que você abra sua Bíblia comigo em Romanos capítulo 12, versículo 1. Romanos 12, 1. A gente vai ler o 1 e o 2. Um texto extremamente conhecido da palavra de Deus que diz assim: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Paulo está falando, sabe qual que é o culto racional de vocês? Ofertar, sacrificar. E não vivam conforme os padrões deste mundo. Irmão, você já parou para pensar por que Paulo fala isso? Mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente. Fala renovação da mente. Isso, fala de novo, renovação da mente. Paulo vai dizer aqui, olha, vocês não podem viver conforme os padrões desse mundo, porque todo dia o mundo tenta imprimir um padrão para você viver, padrão de beleza, padrão social, padrão cultural, sim ou não? Todos os dias o mundo tenta imprimir você um padrão, e ele fala, olha, é necessário que você tenha uma renovação da sua mente, para que você não caia no padrão desse mundo. Para que você possa experimentar, ou seja, ter um objetivo. Qual é a boa? Fala boa. Agradável, fala agradável. Agora fala perfeita. Vontade de Deus. Irmão, se você não tiver uma renovação na sua mente, você vai parar na boa. Mas ainda tem uma agradável. Ainda tem uma perfeita vontade de Deus para que eu e você possamos viver e desfrutar. Por isso a gente precisa discernir, renovar a mente, para discernir aquilo que Deus está comunicando e fazendo nesse tempo, agora, o tempo de hoje, para que a gente possa viver não só a boa, mas a agradável e perfeita vontade de Deus. Quer ver de forma prática? Lembra de Josué? A gente leu Josué semana passada. Josué capítulo 5, a gente leu a partir do verso 13. A gente falou de um Deus que já estava presente. Hoje a gente vai falar de Josué capítulo 5, versículo 10, um pouquinho antes. A gente chegou a citar aqui semana passada. Você vai ler comigo esse texto e você vai compreender a importância do discernimento do tempo e da estação que você está vivendo. Por quê? Porque é só discernindo o tempo e a estação que eu posso aplicar o modo correto naquilo que eu tenho que fazer. Talvez pessoas estejam fazendo coisas certas, corretas,
coisas que têm até princípio de Deus, mas se estiver fora do tempo, fora da estação correta, você vai estar fazendo talvez até uma coisa boa, mas que não seja a vontade de Deus para aquele tempo de agora. Por isso você tem que discernir. Olha o que está escrito em Josué, capítulo 5, do 10 ao 12. Enquanto os filhos de Israel estavam acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. No dia seguinte à Páscoa, comeram do fruto da terra. Presta atenção nisso. No dia seguinte à Páscoa, eles comeram do fruto da terra. Nesse mesmo dia comeram pães sem fermento e cereais tostados. Agora olha isso, irmãos. Um dia depois de terem comido do produto da terra, o maná cessou. Fala assim, o maná cessou. E os filhos de Israel não mais o tiveram. Acabou, irmãos. Acabou o tempo do maná. Mas naquele ano, comeram do que foi colhido na terra de Canaã. Percebe a conexão da importância de uma renovação de entendimento, de uma renovação de mente? O que Josué está passando aqui? Josué está passando por um tempo de transição, irmãos. Josué está transicionando o povo de uma era para outra era, de uma estação para uma outra estação. Agora, uma mente não renovada vai interpretar toda mudança de Deus como perda. O povo vinha desfrutando de um cuidado de Deus. E a palavra diz que quando eles entram na terra, quando eles passam a comer do fruto da terra, no dia seguinte, o maná para de cair. Ou seja, a interpretação pode vir equivocada, sem discernimento. Eles podem pensar assim, perdemos. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei o que você pensa que perdeu. Pega no seu espírito aí, irmãos, em nome de Jesus. Eu não sei o que você está passando, nem o que você perdeu, mas talvez você não tenha perdido nada. Talvez seja Deus abrindo uma nova estação, um novo tempo sobre a sua vida. Eu declaro que o que Deus está fazendo com você não é perda. Deus não está tirando. Deus está abrindo sobre você uma nova estação. Quando a mente não é renovada, ela julga o presente pelas experiências do passado. E aí você está vivendo experiências novas, um tempo novo. Talvez na igreja, nos negócios, não sei, na família. E aí, como você está vivendo uma experiência nova, talvez você tenha dificuldade. Por quê? Porque a sua mente pode estar presa ainda em experiências do passado. Mas Deus trouxe você aqui hoje, irmãos, para trazer clareza e renovação à sua mente. Amém? Uma mente que não é renovada, ela acredita que se Deus parou de fazer como fazia antes, é porque agora Ele está longe. Sabe o que aquele povo podia pensar? Quando Deus estava aqui, o maná caía. Foi exatamente o que poderia ter acontecido com eles, irmãos. Eles poderiam ter pensado isso. O povo acorda, olha para o chão, onde eles buscavam o maná, e ele não está mais lá. A pergunta natural de uma mente presa ao deserto seria: o que aconteceu com Deus? Cadê ele, irmãos? O que aconteceu com Deus? Nós estamos olhando aqui, não estamos vendo mais a provisão de Deus. Mas a pergunta correta é: o que Deus está fazendo agora? O que Deus está fazendo hoje? Meu irmão, o que Deus fez ontem talvez não sirva para hoje. E se você ficar apegado ao ontem, você vai deixar de desfrutar o hoje ou amanhã. Muitas vezes o sofrimento de hoje não nasce da ausência de Deus, irmãos. Pastor, estou passando por dificuldade, estou passando por um tempo difícil. Irmãos, isso não é ausência de Deus. Talvez seja a expectativa de que Ele continuasse agindo da sua vida da mesma forma que Ele agiu no passado. E aí, como você desfrutava de coisas com Deus no passado e hoje Deus quer te mostrar coisas diferentes, pode ser que você pense que Deus não está ali, mas Deus não mudou de lugar.
Deus não mudou de lugar, irmãos. Quando a nossa expectativa fica presa no passado, até a fidelidade de Deus parece silêncio. Deus sendo fiel comigo, Deus sendo fiel na aliança que tem comigo, e às vezes parece que Ele está em silêncio. Por quê? Porque eu estou preso a uma realidade que Deus não tem mais para mim. Pega isso no seu espírito essa noite. Mas tem uma mente que é renovada. Essa mente vai interpretar a mudança como promoção. Talvez você pense que Deus tenha tirado algo de você, tirado você de um lugar. E talvez você tenha aí um sentimento de perda. Eu não sei, talvez você tenha um sentimento de perda. Talvez você pense que Deus arrancou algo da sua vida ou tirou você de um lugar. Talvez Deus queira apenas te dar uma promoção. Mas a falta de discernimento faz com que você se entristeça e perca aquilo que Deus está revelando agora. Por isso a necessidade de discernimento. Uma mente renovada entende que Deus não repete métodos para provar sua fidelidade. Ele não precisa fazer igual. Ele não tem que fazer igual aqui, ele fez em outro lugar. Nós não temos que repetir aquilo que foi feito há 10 anos atrás da igreja, porque há 10 anos atrás deu certo. Não. Não é assim que Deus faz. E na nossa vida com Deus também é assim. Na nossa vida diária também é assim. Deus cria novas estações para desenvolver novos níveis de maturidade com Ele. É por isso que parece tão desafiador. É por isso que às vezes Deus abre uma porta e a gente não entra. Porque a gente está com medo, porque a gente não está enxergando o que a gente enxergou ontem. E Deus está falando, eu não quero que você viva o que você viveu ontem. Eu tenho coisas novas, ambientes novos para que você possa viver. O fim do maná não era o fim do cuidado do pai, era o início de uma relação diferente com a promessa de Deus. Aquele povo agora ia experimentar de uma relação diferente, não da ausência. Talvez aquilo que você pense que é ausência é apenas Deus se apresentando em uma relação diferente, porque Ele quer aprofundar o relacionamento que Ele quer ter com você. Talvez seja isso que Deus esteja fazendo com você nesses dias. O Deus que alimenta diariamente no deserto era o mesmo Deus que agora estava entregando uma terra que podia produzir leite e mel. Mas se você ficar reclamando do maná que parou de cair, você não vai se esforçar para semear, para colher o leite e o mel daquela terra. Existe algo maior, irmãos. Deus sempre tem coisas maiores e melhores. A provisão não diminuiu, ela apenas ampliou. Ela não diminuiu, ela apenas ampliou. O povo não estava sendo abandonado, estava sendo convidado a participar daquilo que Deus já havia preparado. Já havia algo preparado por Deus, uma terra pronta, preparada por Deus. O povo vinha acostumado com uma cultura, vivendo com Deus de uma forma. E Deus fala, ei, agora eu quero elevar o nível da sua fidelidade comigo, da sua aliança comigo. Então agora o modo vai mudar, a estação vai mudar, o ambiente agora é diferente. Mas o Deus continua sendo o mesmo Deus. Porque Deus não muda, nem tem variação. A mente renovada para de perguntar por que o maná parou. Irmão, você tem que parar de perguntar por que acabou. Você tem que parar de perguntar por que me tirou daqui. Você tem que parar de perguntar isso. Uma mente renovada começa a perguntar, como que eu posso frutificar nessa nova estação que Deus me inseriu? Meu irmão, você está andando com Deus, cara. Você está andando com Deus. Deus não parou de te suprir. Deus apenas está te transicionando para uma nova realidade. Amém? Você consegue compreender isso, irmãos? E é aqui que Romanos capítulo 2 vai ganhar vida. Incrível. Paulo não diz para apenas mudarmos o nosso comportamento. Não é isso que Paulo está dizendo ali. Ele diz que a gente tem que renovar o nosso entendimento, porque o maior campo de batalha não está naquilo que é externo, nas circunstâncias externas. Está naquilo que é interno, naquilo que está na nossa mente. Quantas vezes você se pegou sendo sabotado por pensamentos seus? Não vai dar. Não vai acontecer. Quantas vezes você se pegou com medo de coisas que nunca vão acontecer, irmãos? Por causa da mente. Quantas vezes você desejou voltar para o deserto, ou talvez até para o Egito, porque ficou diante de uma terra em que você não entendeu o modo que Deus queria que você agisse? Pois é, hoje Deus está revelando para você e trazendo clareza na sua mente. Amém?
Ele diz que nós temos que renovar o entendimento, porque esse é o nosso maior campo de batalha, irmãos. Duas pessoas, elas podem viver a mesma transição. Uma entra em crise, porque pensa que perdeu o maná. A outra se enche de expectativa, porque discerne que Deus está abrindo campos de promessas novos para ela viver. Percebe a diferença? A mesma situação, o mesmo povo está diante de uma terra agora. A terra da promessa. Irmãos, 40 anos no deserto, irmão, celebra. Você está num lugar novo, num ambiente novo. Deus está introduzindo você na terra. Mas essa mesma realidade pode ser vivida por duas pessoas que estão juntas, caminhando juntas em unidade. E elas vão ter percepções diferentes. Algumas vão reclamar que o maná cessou. Outra vai começar a arar o campo e preparar para a semeadura. Porque sabe que o que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Porque Ele é fiel. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Você tem duas formas de viver aquilo que você chama de crise. Ou você entra em crise, ou você arregaça as mangas. Coloco diante de ti bênção e maldição. Mas vou te dar um conselho. Escolhe arregaçar as mangas. Escolhe a bênção, ela já está pronta. Ela já está pronta, irmãos. A estação é a mesma, o pai é o mesmo. A diferença é a mentalidade que você tem. Deus precisa mudar a nossa mentalidade, irmãos. Lembra dos dízimos e ofertas que eu falei aqui? Mentalidade de escassez faz você reter. Deus não quer que você tenha um celeiro de grãos. Deus quer que você tenha uma sementeira. Por isso a sua mentalidade, a nossa mentalidade tem que ser transformada. Quem tem em mente de deserto, enxerga o fim do maná. Irmãos, isso é muito poderoso. Pega isso no seu espírito, porque isso é muito poderoso, irmãos. Quem tem mentalidade de deserto, sempre vai enxergar o fim do maná e vai murmurar. Sempre. Quando algo parecer que está dando errado, ele sempre vai enxergar o que é ruim e vai sempre murmurar. Quem tem mente renovada, enxerga o começo da nova colheita que está por vir. Você precisa mudar a sua mentalidade e a sua visão. Aquilo que parece que está sendo arrancado, talvez seja apenas Deus preparando um novo ambiente para você. Uma nova realidade para você. A renovação da mente não vai mudar apenas a sua forma de pensar, irmãos. Ela vai mudar a forma de interpretar tudo aquilo que Deus está fazendo no tempo presente. Nunca foi tão importante ter discernimento para interpretar aquilo que Deus está fazendo no tempo presente. No tempo de agora. Por isso você tem que ter convicção que Deus continua agindo, irmãos. Mas somente uma mente renovada vai conseguir discernir essa nova estação. Eu não sei que tempo que você está vivendo. Mas você precisa mudar a sua mentalidade. Uma das armas mais sutis do inimigo não é tirar você da presença de Deus, irmãos. Porque se você não estiver discernindo a presença, você pode estar com Ele. Você pode estar na igreja, você pode estar orando, profetizando, mas se você não discernir o que Deus quer agora, você vai estar fazendo tudo isso sem saber se o que você está fazendo é a vontade de Deus. E eu estou falando de coisas boas, não estou falando de coisas ruins. Muita gente pensa que está longe de Deus, mas não está longe de Deus. Está apenas tentando encontrar Deus no lugar errado. A expectativa no lugar errado é terrível, irmãos. Irmãos, Deus não muda, mas a forma como Ele conduz seus filhos muda conforme a estação. É isso que está acontecendo com esse povo em Josué capítulo 5. É isso que está acontecendo com eles. É por isso que Paulo vai dizer: transformai-vos pela renovação da vossa mente. A transformação da vida começa na transformação da maneira que nós pensamos, irmãos. Você nunca vai mudar a sua vida se a sua maneira de pensar for a mesma. Você precisa ter a sua mente renovada, porque antes de Deus mudar o mundo ao seu redor, Ele quer mudar você por dentro. Eu vou repetir, antes que Deus possa mudar o mundo ao seu redor, a nossa expectativa muitas vezes é que Deus faça do lado de fora. A gente quer ver algo diferente do lado de fora. Deus está falando: cara, você quer ver diferente do lado de fora. Você não está permitindo que eu mude do lado de dentro. Por isso nunca foi tão
tão necessário ter discernimento, irmãos. Josué está vivendo um momento mais importante da história de Israel, irmãos. Esse momento que a gente leu aqui é um momento importante de transição. Talvez você esteja vivendo na sua vida agora, hoje, um momento de transição. E você precisa entender o momento de transição para você não perder o que Deus tem, cara. Josué está vivendo esse momento com o povo de Israel. Moisés morreu, o Jordão foi atravessado, a aliança foi renovada em Gilgal, lembra? A gente já pregou sobre isso, a Páscoa, ela foi celebrada, então acontece algo que poderia assustar aquele povo. O maná cessou, o maná parou de cair, irmãos. 40 anos, todas as manhãs, estava lá, irmãos, sem falhar dia nenhum. E agora o povo acorda nesse momento de transição, olha ao seu redor e não tem mais maná. A pergunta é, será que o céu fez silêncio, irmãos? Não, não é silêncio de Deus, irmãos. É apenas uma estação nova se apresentando diante de mim e de você. Muitas vezes aquilo que parece silêncio é uma nova estação. É um novo ambiente se abrindo, o deserto exigia dependência. Guarda isso no seu coração. Quando Deus te leva para o deserto, meu irmão, quando Deus te leva para um lugar difícil, para o deserto, Deus quer gerar em você dependência. Pega no seu espírito isso, que isso é poderoso, esse princípio. Toda vez que Deus nos leva para o deserto é para gerar dependência. Pastor, mas Deus leva para o deserto e como leva, irmãos? E como leva? Por isso, toda vez que Ele leva para o deserto, Ele está gerando dependência. Ele está nos ensinando sobre dependência. Agora, quando Ele insere numa terra de promessa, Deus vai exigir responsabilidade. No tempo do deserto, dependência. No tempo da terra da promessa, responsabilidade. É isso que Ele está ensinando ao povo. Vocês dependeram de mim durante 40 anos comendo do maná, mas agora eu estou introduzindo vocês numa terra. E aí uma mentalidade escrava, uma mentalidade de deserto, faz com que esses homens pensem, caramba, a gente perdeu o maná. Mas uma mentalidade renovada, uma mentalidade de reino de Deus, fala, cara, que incrível, agora a gente não vai mais ficar recebendo do céu, agora a gente vai ter a oportunidade de semear numa terra e colher dela os frutos dessa terra, a terra da promessa, a terra da bênção. Quando Deus me introduz nesse lugar, Ele me coloca num lugar de responsabilidade, de cooperador com aquilo que Ele está fazendo. Por isso não reclama se Deus arrancou algo de você. Não reclama se Deus tirou você de algum lugar. Começa a perguntar, Senhor, o que você tem para mim hoje? O que você tem para mim amanhã? O que você tem para mim agora? Porque o pensamento que está agarrado no passado impede você de viver o hoje. E às vezes Deus tem coisas extraordinárias hoje para você, mas você está murmurando porque o maná parou de cair e esqueceu que tem uma terra que mana leite e mel. Está diante de você, diante dos seus olhos. Eles estavam na planície de Jericó, eles olhavam a terra, estavam vendo tudo isso, e Deus transicionando, e agora não tinha mais maná. Acabou o maná, irmãos. A mentalidade antiga, vou repetir, sempre vai interpretar a mudança como perda. Você não perdeu nada. Irmão, se você está debaixo da vontade de Deus, tudo aquilo que acontece com você coopera para o seu bem. Meu Deus! Aí a sua mentalidade não está renovada. Uma coisa aparente ruim acontece, você pensa que acabou. Será que Deus não está mais com a gente? O maná parou de cair? Não, Deus continua no mesmo lugar. Ele só está falando, meu filho, eu estou abrindo uma nova estação, um novo lugar, um novo ambiente, um novo tempo para você viver. É isso que Ele está fazendo. Imagine, irmãos, aquele povo acordar e não ter mais. Uma mente que continua presa ao deserto, a primeira reação sempre vai ser de abandono. Ah, mas eu estou na igreja, eu estou dizimando, estou ofertando, estou orando pelas pessoas, estou servindo. E por que eu estou passando por esse deserto? Irmãos, talvez Deus tenha te transicionado para o deserto para te trazer de novo para o lugar da dependência, mas fique em paz, deserto é lugar de passagem. Deus não fez deserto para você morar. Deus fez o deserto para você ouvir, vou repetir. Deus não fez o deserto para você morar. Deus fez o deserto para você ouvir. Por quê, pastor? Porque no deserto você não tem opção. Por que Deus leva a gente para o deserto antes de levar para a terra da promessa?
Porque Deus quer nos ensinar sobre dependência. E quando você vai para o deserto e vive a dependência de Deus, quando você chega numa terra que tem promessa e vive a abundância, você não se perde. Você já aprendeu a viver na escassez. Meu irmão, se Deus te colocou no lugar da escassez, Ele está só te ensinando. Não reclama não, cara, não murmura não, é um ensinamento precioso de Deus. Deus está falando com você, olha, aprende a depender de mim, aprende a ser fiel à minha palavra. Aprende a ser fiel à minha aliança, que já já esse deserto passa, eu te levo para um lugar de prosperidade de novo, eu te levo para a terra da promessa de novo, mas se você não tiver uma mente renovada, você vai reclamar quando Deus te transicionar. Deus não foi embora, irmãos. Deus não tinha saído do lugar. Deus estava apenas abrindo uma porta de uma nova estação. E é isso que eu creio que Ele pode estar fazendo nas nossas vidas, quando a gente passa por momentos assim. É assim conosco. Quantas vezes Deus fecha uma porta e nós não entendemos. E aí, em vez de entrar na nova estação, nós passamos tempo murmurando com aquilo que aparentemente a gente perdeu. Escute isso que eu vou repetir. Se você está andando com Deus, você não perdeu nada. Foi Ele que tirou. E se Ele tirou é porque era necessário tirar. Para quê, pastor? Para ensinar sobre dependência, fidelidade e aliança. E depois, pastor, depois você vai parar nas planícies de Jericó, Ele vai te mostrar uma terra. Você vai olhar para ela, mas aprenda, quando Deus te introduzir lá, você não pode esquecer do tempo do deserto. Você não pode esquecer da aliança. Irmãos, quem fica preso murmurando pelo que já foi, não vai desfrutar do novo de Deus. Quem não discerne a estação, chora pelo maná, enquanto Deus já está mostrando os frutos da terra que você tem para colher. Irmãos, quem fica chorando e reclamando do maná que parou de cair, não consegue observar que já tem fruto nascendo. Já tem coisa acontecendo nova aí. Já tem frutos novos nascendo aí, Deus já está fazendo brotar frutos novos. E aí a pessoa está reclamando do maná que parou de cair e deixa de desfrutar daquilo que Deus está fazendo agora e hoje. É por isso que você não pode ter sua mente presa ao passado, para que você possa viver aquilo que Deus tem hoje e amanhã. Deus não tirou a provisão, Ele apenas elevou o nível da participação do homem. Amém? Deus não arrancou de você a provisão, Ele está aumentando o nível, elevando o nível da participação, da cooperação do homem. Já falei sobre isso aqui, na nova aliança não tem milagre de multiplicação de pão sem que o homem ofereça algo. Por quê? Porque Deus está ensinando que no reino de Deus é um reino cooperativo. E na antiga aliança os homens puderam ver o milagre. Na nova aliança Deus te chama para participar, para ser condutor de milagre. É através de você que Ele quer fazer. É isso que Deus está revelando com essa renovação de mente. No deserto tudo vinha pronto, na terra da promessa tinha que arar a terra, irmãos. Tinha que plantar, tinha que colocar a mão. Ia dar calo, irmãos, na mão. Agora tinha que colher, tinha que administrar, tinha que conquistar, tinha que participar daquilo que Deus continuava fazendo. Só que agora de uma forma diferente. A provisão de Deus nunca parou na sua vida, irmãos. Amém? Ela nunca deixou de existir. Talvez Ele tenha mudado a forma para te ensinar algumas coisas. Talvez seja isso. O maná era milagre, mas a colheita também é milagre. Não, pastor, a colheita é fruto. Não, colheita é milagre. Colheita é fruto do trabalho, pastor, e de milagre de Deus. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 6. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento vem de quem? Vem de Deus, irmãos, isso é milagre. Você vai semear, você vai plantar, você vai regar, mas o crescimento quem vai dar é o Senhor. Você continua vivendo na dependência de Deus, desfrutando de coisas incríveis em Deus. Você continua desfrutando de abundância, de prosperidade com Deus. A diferença é que agora você participa daquilo que vai nascer. Você coopera com aquilo que vai nascer. Agora você semeia, você rega, você ara. Mas o fruto vai vir, irmãos. E vai ter mais variedade do que o maná. A variedade vai ser maior. Sempre foi Deus. Eu vou repetir para você guardar no seu coração. Meu irmão, não se frustra, não se magoa com Deus quando algo der errado. Porque sempre foi Deus, sempre foi milagre de Deus. A diferença
é que antes eles só tinham que receber. Quando estava no deserto, só tinha que receber, agora tinha que participar. Deus está chamando você para participar, irmãos. Deus está chamando você para participar. Deus está dizendo, eu não vou fazer menos do que eu fazia antes. Mas agora eu vou fazer através. Agora eu não vou fazer para. Agora eu vou fazer através. É o que Deus está dizendo para mim e para você essa noite. Eu não vou fazer menos do que eu já fiz no passado. Eu não vou te entregar menos do que eu te entreguei no deserto. Agora eu vou te entregar de um modo diferente, mas agora você vai fazer parte daquilo que eu estou edificando na terra. Amém? Você pode aplaudir o Senhor aí bem forte. Isso é um princípio poderoso do reino de Deus, quando Deus nos chama para cooperar com aquilo que Ele está fazendo. Existem milagres que vão descer do céu, irmãos. Outros vão nascer das mãos de quem aprendeu a obedecer a Deus. Se eu sou você, eu falava, sou eu, pastor. É meu. Amém? Existem milagres que nascem do coração de Deus e Deus opera milagrosamente, diretamente na vida de uma pessoa. Mas existem outros milagres que Deus quer fazer nascer através da mão daquele que obedece a Deus. Milagre da multiplicação, milagre de cura, de libertação, o milagre da prosperidade. Irmãos, esse milagre Deus quer fazer através da mão daqueles que obedecem a Deus, daqueles que são obedientes à palavra de Deus. Por isso você tem que aprender algo nessa noite. O segredo não estava na terra. Olha como isso é poderoso, irmãos. O segredo do que eles iam viver não estava na terra. Já falei sobre isso aqui, lembra de Abraão? A bênção estava em quem? Na terra ou em Abraão? Estava em Abraão. E assim como a bênção estava em Abraão, não numa terra, o segredo aqui não estava na geografia de Jericó ou de Canaã. O segredo aqui estava num povo que estava se permitindo ser renovado na sua mente, para mudar o modo porque a estação mudou. Quando a estação muda, tem que mudar o modo de operar, irmãos. Hoje a gente vive a era da tecnologia, a era da internet. Antes você ia até a loja, experimentava e comprava um produto. Agora grande parte das vendas são feitas pela internet. Existe uma nova mentalidade, um novo modo de agir, um novo modo de fazer. Se a pessoa não tem sua mente renovada, ela fica lá na loja perguntando por que o cara não está indo mais lá. Ah, meu Deus, ele não está indo lá porque mudou o modo de fazer, mas ele não entendeu. Ele parou no tempo, ele agarrou no passado, não está vivendo o futuro. Está deixando de prosperar, de viver as bênçãos que Deus tem. A porta está aberta diante dele, mas por uma mente não renovada, ele deixou de experimentar. Amém? Você está entendendo, irmãos? E é isso que está acontecendo aqui. O segredo nunca esteve na terra. O segredo sempre esteve num povo que decidiu ter a sua mente renovada por Deus. Romanos 12 não diz assim, mudem a sua vida. Ele diz, renovem a sua mente. Por quê? Porque uma mente de deserto, uma mente do deserto, transforma a terra prometida em motivo de murmuração. O cara está lá na loja e está murmurando porque o vizinho está vendendo na internet. Em vez do abençoado renovar a mente, mudar a mentalidade e entrar na terra. Entra na terra, irmãos. Entra na terra. A terra não pode ser aproveitada por quem ainda está preso e ainda pensa como vivia no passado. A terra da promessa pode estar diante de você, mas você não vive ela porque aquela geografia está ali. Você vive ela quando você compreende a realidade do céu sobre aquele lugar. E aí, se a sua mente é renovada, você entra e desfruta da terra. Se a sua mente não é renovada, você entra na terra e continua murmurando. Irmão, você pode mudar de endereço, pode mudar de igreja. Se não mudar de mentalidade, vai viver a mesma coisa, irmãos. Vai pular de CEP em CEP, de igreja em igreja, vai reclamar da mesma coisa, vai viver a mesma coisa. Por quê? Mentalidade, irmãos. A nossa mentalidade tem que ser renovada. Ela tem que ser renovada. Você não adianta mudar o CEP, não adianta mudar a geografia, tem que mudar a mente. Você pode entrar na terra da promessa, irmãos, e continuar vivendo como quem vivia no deserto.
Mas glória a Deus que você está aqui, irmãos. E a saudade do passado não vai roubar você do futuro. Amém? E agora eu estou profetizando sobre você. A saudade do passado não vai roubar você do futuro. O sentimento de perda do passado não vai deixar de você desfrutar coisas novas, maiores, mais extraordinárias e mais sobrenaturais ainda no futuro. E eu profetizo isso sobre a sua vida agora em nome de Jesus. A saudade do passado não pode roubar você do seu futuro. O passado pode ser um ótimo professor, mas ele é um péssimo lugar para você morar. O passado é um ótimo professor. Você aprende com os erros e acertos do passado, mas não é lugar para você fazer morada. Ele é um péssimo lugar para você morar. Por quê? Porque quem mora no passado deixa de desfrutar do futuro. Simples assim. Muitos não avançam, não é por falta de promessa. É por excesso de nostalgia. Já viu? Não, mas isso aqui. Não, isso aqui não. Não, nisso aqui eu não posso mexer. Irmãos, quem não entrega o Isaac jamais vai receber o cordeiro. Amém? Quem não entrega aquilo que acha que é excelente, jamais vai receber aquilo que é sobrenatural. Isaac era a promessa. Meu Deus, a promessa está na minha mão, pastor. Meu irmão, você pode ter uma promessa na sua mão hoje, mas amanhã Deus pode ter algo ainda mais sobrenatural sobre a sua vida. E se você ficar apegado àquilo que estava no passado, você vai deixar de viver, de perceber, de experimentar, de saborear aquilo que Deus quer fazer hoje e amanhã na sua vida. Entrega o seu Isaac, cara. Se existe um Isaac na sua vida, essa é a noite que você vai entregar ele. Vai falar: Senhor, eu coloco diante de ti o meu Isaac. Por quê? Porque Deus está disposto a devolver para você tudo aquilo que você entrega para ele. Com Deus você não perde, você muda, mas não perde. Com Deus você não perde, você muda, você transiciona, mas não perde. Porque na medida que você entrega, Deus te devolve. Na medida que você dá, Deus te devolve. Ana estava lá: Senhor, eu não tenho um filho. Ah, eu quero um filho. Eu quero um filho. Ela clamava e queria muito um filho, não tinha filho. E Penina estava lá tendo filho. Aí Ana entendeu o princípio, falou: Senhor, eu fui lá na tua casa. Pega no teu espírito. Eu fui lá na tua casa, Senhor. Pedi para você me dar um filho. Percebi que está faltando sacerdote. Vamos fazer o seguinte? O Senhor me dá um filho, eu te entrego um sacerdote. Talvez o milagre esteja diante de você. E você não viveu ele ainda, porque você não conseguiu abrir mão de algumas coisas do passado. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Tem muita gente que ainda está esperando o maná. Pessoas que estão esperando o maná e Deus está apontando para os campos. Quantas pessoas estão olhando, esperando o maná, Deus está apontando para os campos, apontando para uma nova realidade que você não acessa porque está preso. Livre com as mãos, livre com os pés, mas preso na sua mentalidade. E aí você deixa de viver coisas novas, porque você tinha um pensamento que não pode mudar. Isso não é de Deus. Ah, Deus não faz assim. Irmãos, quem somos nós? João Batista era um doido, irmãos. O povo religioso criticou João Batista. E ele era a voz do que clama. Ele era a voz do próprio Deus bradando no deserto, segundo as Escrituras. E a gente ainda quer doutrinar e colocar Deus na nossa caixinha. Se não for do meu jeito, eu não faço. Meu irmão, cuidado, porque isso pode aprisionar você de tal forma que você vai deixar de viver as coisas novas que Deus tem. Amém? Você está entendendo? Irmãos, talvez você esteja orando para Deus e Deus já tenha tudo pronto. Você está todo dia orando: Senhor, me entrega aquela promessa, e Deus já tem pronto. Mas pega isso aí para você, irmãos. Não é só de oração, não é só de oração que você precisa.
e sim de renovação de entendimento. Você pode ficar orando a vida toda e às vezes não ter sua mente renovada. Você vai estar cumprindo um princípio de Deus, você vai estar orando, você vai estar falando para Deus, mas não adianta só falar para Deus, tem que entender o que Deus fala com você. Tem que entender o que Deus está dizendo, o que Ele está comunicando, tem que renovar a mente. Por quê, pastor? Porque eu preciso de discernimento. Senão você vai continuar pedindo milagre. Deus vai falar, eu estou falando para você plantar, você está pedindo para mim derramar a maná sobre você. Eu estou falando para você construir, e você está esperando que eu faça. Eu estou falando para você avançar, para você conquistar, e você está aí parado esperando um sinal. Irmãos, quem vive preso no que Deus fez ontem, corre o risco de não perceber o que Ele está fazendo agora. Deus está fazendo algo novo agora, aqui nessa igreja, nesse lugar. Existe uma palavra sendo proclamada e Deus fazendo uma renovação na nossa mente. Existe algo novo sendo derramado agora. Só que se você não se permitir, não permitir que o Espírito Santo entre dentro de você e renove a sua mente, você vai sair daqui, você vai ficar vivendo as mesmas coisas que você viveu ontem. Enquanto Deus quer derramar coisas novas, abrir novos ambientes, novas realidades para você desfrutar e viver com Ele, pode ser que você fique preso e murmurando porque você acha que perdeu algo. Você não perdeu nada se você está andando com Deus. Se você está andando com Deus, eu vou repetir, você acha que perdeu, foi Deus que tirou. E se Deus tirou, Ele tem algo mais excelente para te entregar, irmãos. Cada estação revela uma nova face do Pai. Cada estação revela uma nova face do Pai. No deserto, Ele se revelou como Deus que sustenta. No deserto, Ele se revelou como Deus que sustenta. Na terra, Ele se revelou, na terra da promessa, Ele se revelou como Deus que faz florescer. Lembra, quem dá o crescimento é o Senhor. Por isso, meu irmão, guarda no seu coração, o Pai não mudou. Foi a revelação que aumentou. E para que você acompanhe aquilo que Deus está revelando, é necessário que você tenha discernimento. Vou repetir. Nunca foi tão importante buscar discernimento. E talvez a maior lição que Deus esteja dando para esse povo, talvez não, certamente serve para mim e para você. O que está ancorando você no seu passado ainda, que não faz com que você desfrute de coisas que você já até viu, que Deus já até te mostrou? Talvez você esteja como aquele povo, nas planícies, olhando para a terra da promessa. O que está acontecendo, irmãos? Essa noite Deus trouxe você aqui porque Ele quer mudar a sua mente. Deus quer mostrar para você que Ele não diminuiu, que Ele não está menor. Talvez a nossa expectativa tenha sido pequena demais. Aumenta a sua expectativa, cara. Aumenta a sua expectativa naquilo que Deus tem para fazer na sua vida. Deus sempre tem mais, Deus sempre tem mais profundidade, Deus sempre tem mais glória, Deus tem mais maturidade, Deus tem mais fruto. Mas para quem Ele entrega isso, Ele também exige mais responsabilidade. Se Ele te der, você vai fazer o quê? Se Deus te entregar hoje uma promessa, te inserir nessa terra, eu creio que Deus está fazendo isso com você hoje, amém? Eu creio que Deus trouxe você aqui essa noite porque Ele quer inserir você numa nova realidade. Quer mudar a sua mentalidade para que você discirna uma nova realidade. Se Deus fizer isso com você hoje, se Ele fizer com você agora, o que você vai fazer com isso? Você vai repetir os métodos do passado, ou você vai viver aquilo que Deus tem de novo na sua vida, cumprindo os princípios da aliança que você aprendeu quando você estava no deserto? Porque lembra do deserto? Lá no deserto só tem Deus. Ah, meu Deus, me ajuda. Ah, meu Deus, me dá uma saída. Ah, meu Deus, abre uma porta. Ah, meu Deus, no deserto só tem Deus, irmãos. Essa aliança que você faz com Deus no deserto, ela não pode se perder quando você entrar na terra. Amém? Você compreende isso? Cada nova estação é um novo convite para conhecer o Pai de uma forma que você ainda não conhecia. É isso que Deus está fazendo com você. Cada estação que você vive na sua vida é Deus se revelando de uma forma diferente. Por isso, quando muda a estação,
tem que mudar o modo. E o fato de mudar o modo não muda Deus. Jesus disse assim: vocês ouviram o que foi dito, porém vos digo. Jesus mudou a palavra, irmãos? Não. Jesus só mudou o modo. Porque quando chega um tempo novo, tem que mudar o modo. Deus está inserindo você num tempo novo. Amém? Deus está trazendo você para uma nova realidade, para um novo tempo. Você não perdeu. Foi Deus que tirou. Deus quer apresentar coisas novas para você. E para isso, talvez tenha sido necessário Deus te levar para um lugar de deserto, para afirmar a sua aliança com Ele. Por quê? Para que você não se perca no lugar da abundância. Eu quero declarar que você vai ter vida em abundância. Amém? E eu já estou terminando, irmãos. Pessoal do louvor, pode subir, por favor, que eu estou terminando. Pastor, qual que é a grande revelação dessa palavra? Irmãos, sabe qual que é a grande revelação dessa palavra? Eu vou esperar o pessoal subir, porque quando o pessoal se mexe a gente se distrai. Você não pode perder a grande revelação dessa palavra. Você não pode perder a grande revelação dessa palavra. Por isso você tem que assistir até o final. Qual que é, pastor? A grande revelação que Deus tem para mim e para você é que o maná pode até cessar, mas a presença de Deus sempre permaneceu no mesmo lugar. Fica de pé comigo no seu lugar. O maná pode ter cessado em algum momento da sua vida. Talvez a torneira tenha fechado, irmãos. Talvez você tenha entrado num lugar de escassez, num lugar de deserto, mas uma coisa Deus revela para mim e para você hoje. Você pode andar no deserto, você pode andar num lugar de dificuldade, você pode andar até no vale da sombra da morte. Mas a presença de Deus permanece no mesmo lugar. A aliança de Deus permanece a mesma comigo e com você. A voz de Deus continua ecoando. O que mudou talvez tenha sido a forma, mas a presença permanece no mesmo lugar. E é isso que Romano nos ensina. Deus não quer apenas mudar as circunstâncias. Pega no seu espírito, irmãos. Deus quer mudar a forma. Deus quer formar uma mente capaz de discernir a vontade dEle. Porque talvez você tenha vivido tempos em que você fez coisas certas, debaixo até de oração, mas talvez não tenha sido exatamente o que Deus queria para você naquele tempo e naquela estação. E isso é incrível. Não, pastor, isso não é incrível, isso é sofrível. Não, é incrível. Por que é incrível? Porque aquilo que você passou com Deus ensinou você para viver hoje. Talvez você lembre de algumas situações da sua vida. Talvez você feche seus olhos agora e comece a lembrar de situações da sua vida que você viveu, que você está vivendo agora. E talvez você tenha murmurado com Deus, falando: Senhor, por que eu estou passando por isso? Por que eu estou passando por esse deserto? É para que Deus fortaleça a aliança, renove a sua mente, porque logo ali na frente tem uma terra da promessa te esperando. A aliança de Deus permanece a mesma. Existem pessoas pedindo para que Deus repita o milagre de ontem. Ah, meu Deus, pega isso do seu espírito que vai servir para você. Existem pessoas aqui essa noite que estavam pedindo em oração e repetindo para Deus fazer o milagre que Ele fez no passado. Mas hoje Deus te trouxe aqui para falar: ei, eu não tenho mais que repetir o que eu fiz no passado com você, porque o que eu tenho hoje é novo. Enquanto o Espírito Santo está nos convidando para viver o milagre de hoje, você ainda está pedindo pelo milagre de ontem. E eu estou falando para você essa noite: ei, eu tenho um milagre novo para você. Abre mão daquilo que era do passado. Ah, para de correr atrás do passado. Para pedir para Deus fazer exatamente como Ele fez ontem. Pede para Deus: Deus, me mostra o que você tem agora. Ah, o que você tem hoje para mim, Deus? Talvez você tenha entrado nesse culto pensando que Deus parou de agir. Ah, as coisas mudaram, a porta fechou, o recurso diminuiu, o maná não apareceu, mas o Espírito está dizendo para você essa noite: ei, levanta a tua cabeça e olha para frente. Você não está mais no deserto. Eu estou inserindo você numa nova estação. Por isso, para de procurar pelo maná e começa a olhar para a colheita que eu vou te oferecer ali na frente. Ah, meu Deus, você pode aplaudir o Senhor aí? Deus não retirou a provisão, irmãos. Escute isso. O que Deus fez na sua vida não foi retirar a provisão. Deus não faz isso. Deus está expandindo a sua capacidade de discernir e receber.
Deus não arranca a provisão. Deus eleva a capacidade, eleva o nível. Deus prepara o lugar para você suportar o novo de Deus. José não foi escravo, não ficou numa prisão porque Deus não tinha um lugar de governo para ele. José passou por esses lugares justamente porque Deus tinha um lugar de governo. Se você tem uma voz, meu irmão, de influência, se você tem autoridade de Deus sobre a sua vida, Deus vai levar você em lugares difíceis e áridos. Mas não é para te matar, é só para te desenvolver, é só para te capacitar, é só para mostrar para você que você tem que depender dele, para que quando chegue o tempo da abundância você não se perca.